Fala aí pessoal, beleza? Espero que sim. Agora que vocês já fecharam o Power BI de vocês e abriram novamente depois de mudar a configuração do idioma e do separador de DAX, vamos enfim começar a escrever nossos códigos DAX, né? Que ninguém aguentava mais tanta introdução. Então, começando o DAX, vamos começar pelas colunas calculadas. E para adicionar uma coluna calculada, nós podemos simplesmente vir aqui na tabela, que está aqui em campos, do lado direito da tela de vocês. Ou podemos vir aqui, que vai ficar mais visual nesse início, aqui em dados, escolher a tabela, por exemplo, aqui, a minha tabela de orders items, por exemplo. E aí, por exemplo, eu quero fazer uma função simples. Como que funciona? Eu posso clicar aqui com o botão direito em cima no nome da tabela e nova coluna. Olha só como é simples. Ele vai processar, abrir a barra de fórmula para nós e ele já vai sugerir um nome, que é coluna. Normalmente, nesses nomes, eu tento contar um pouco uma história do que faz essa função, essa coluna calculada, para quando você bater o olho, você já lembrar. Assim como os nomes das outras colunas da mesma tabela, né? Então, o que eu posso utilizar aqui, por exemplo? Vamos criar uma coluna chamada valor total. Então, eu vou dar um nome para ela, VL, underline total. Aqui você pode colocar maiúsculo, minúsculo, cedilha, acento, espaço, sem espaço. É um campo livre, muito parecido com o Excel. Inclusive, vocês vão achar o DAX, até certo ponto, muito parecido com o Excel. O que eu tenho aqui? Eu tenho o preço do produto naquela ordem e também eu tenho o frete que custou esse produto. Eu gostaria de uma coluna valor total, por exemplo, que é muito comum. O que eu posso fazer? Eu vou procurar a coluna price. Para eu referenciar essa coluna, eu vou digitar primeiro o nome da tabela. Então, olha como funciona. F, underline, ele já vai começar a filtrar aqui para mim. O que eu preciso aqui? Eu preciso encontrar o price, o preço. Então, na tabela F orders items, eu vou underline, eu vou colocar o preço. E aí, qual é a operação que eu vou utilizar? Soma, vou mais, qual que é a outra coluna? O frete, que é o valor do frete aqui. Então, eu posso começar digitando F underline, e ele já vai filtrando para mim todas as tabelas que começam com F aqui, por exemplo. E o frete é o primeiro, olha que legal. E aí, qual que é a diferença? Aí eu vou dar um Enter. E ele automaticamente já calculou tudo aqui para mim. Ou seja, ele calculou para cada linha o que eu fiz na fórmula. E olha que legal também. Quando você olha a fórmula, olha os campos de uma tabela, por exemplo, quando é numérico, ele vai ter esse símbolo de soma. Quando ele é texto, ele não vai ter nada. Latitude, longitude, endereço, ele tem outros símbolos que eu vou mostrar depois para vocês também. Data, ele tem esse calendáriozinho aqui. Esse calendário, né, por favor. E quando é uma coluna calculada, ele mostra esse símbolo de uma tabelinha aqui, por exemplo, né? Então, e se eu clicar, se eu quiser ver a fórmula que eu utilizei, eu clico aqui e olho na barra de fórmulas. Então, eu posso saber que são as colunas de valor do frete e mais o preço daquele item. Legal, né, pessoal? Até aqui, muito simples e muito legal. Vamos adicionar mais uma, então? Vamos supor que eu gostaria de saber a porcentagem que o frete representa desse valor total. Ou seja, esse valor total, ele é basicamente a receita que o cliente está nos pagando. E eu queria saber qual é a porcentagem que eu gasto de frete para cada linha. Então, vamos lá. Vamos de novo aqui, só que em vez de clicar com o botão direito aqui no nome da coluna, vamos ir aqui em ferramentas de coluna e nova coluna. Funciona também, olha que legal. Ele vai fazer o mesmo procedimento, sugerir um nome para a gente. E no caso nós vamos colocar, que nem eu falei, ó, porcentagem frete sobre o total. Total.
Lembra que eu disse que ele permite tudo aqui nesse nome? É tudo mesmo, viu, pessoal? Não vi ele não permitir alguma coisa até hoje, mas depois a gente pode fazer um teste. Também porque sempre os nomes que eu coloco é sempre relacionado com com o que eu vou utilizar esse campo, né? Qual que é a função desse campo. Então eu nunca coloquei nenhum nome tão estranho que ele barrasse, por exemplo, né? Algum critério, algo assim. Bom, vamos lá. Então, para eu saber o quanto que o frete representa do total, eu preciso dividir um pelo outro, correto? Então vamos voltar aqui de novo. Olha, eu perdi o meu... Por que aconteceu aqui? Quando eu não tinha lançado uma fórmula ainda, e eu cliquei fora da barra de fórmulas, ele simplesmente perdeu o meu nome ali. Mas vamos colocar de novo. Então, porcentagem do frete sobre o VL total. Legal. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o próprio frete. Percebam que agora eu coloquei parte do nome que está aqui dentro e não começando pelo nome da tabela, igual eu ensinei anteriormente. As duas formas dão certo. Porém, porque ele vai fazendo um filtro de acordo com o nome das colunas que tem em todas as tabelas do seu Power BI. Porém, quando você tem o mesmo nome em várias tabelas, você pode se confundir e isso acontece. E aí acabar relacionando uma coluna errada de uma outra tabela que não era para estar no seu cálculo, isso pode acabar dando um certo problema para você. Então, como ele já trouxe essa única opção aqui de valor do frete, eu vou dar um tab e vou usar uma barra. Então, o valor do frete dividido pelo valor total. Como eu já criei o valor total, eu posso utilizar ele, porque ele já é um novo campo porque ele já é um novo campo da minha tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, VL underline, trouxe só ele também. Dei um Enter e eles trouxe o valor de porcentagem, que é um valor decimal. E como que eu faço para ele exibir em porcentagem? Eu simplesmente posso vir aqui, ainda estou em ferramentas de coluna, e colocar a porcentagem. Olha que legal. E aí ele vai transformar em porcentagem. Bacana, né? Ah, não quero com duas casas decimais. Simplesmente venho aqui e diminuo as casas decimais. E mais um. Pronto, agora sim, processou. Legal, mas é correto eu utilizar a divisão assim? É correto, mas é a melhor solução? Não. Por quê? Você não existe divisão por zero, por null. E aí quando você encontrar isso, ele pode dar um erro e depois não permitir que você utilize essa coluna. Porque ela vai encontrar alguns erros em alguns valores. Então o que você pode utilizar? Você pode utilizar a função divide. Então deixa eu apagar isso aqui. Ou simplesmente eu posso utilizar aqui, ó, divide. E aqui no lugar da barra, eu vou colocar o ponto e vírgula. Se você optou por usar o separador do DAX como vírgula, aqui o separador vai ser uma vírgula, não um ponto e vírgula. Tudo bem, pessoal? Vocês vão ver que essa é a única diferença que vocês vão encontrar. Vocês não vão encontrar problemas para utilizar. Ok? E aí eu vou fechar. Mas basicamente, o que o Power BI está falando aqui para a gente? O divide, ele tem o numerador e o denominador. E um resultado alternativo aqui. E aí esse resultado, por exemplo, quando ele encontrar um valor zero, como não existe divisão por zero, você pode dizer que é um zero também, por exemplo, né? E aí você fechou a sua função. E aí, pessoal, vocês vão ver que isso é muito igual ao Excel. Quem já utilizava o Excel vai sentir muita facilidade, mas quem não utilizava não vai sofrer também, porque vai ver que existe uma certa lógica muito parecida com a forma que nós pensamos, né? Por exemplo, como que eu faço uma divisão na calculadora? Da mesma fórmula, inclusive as calculadoras, algumas têm barra, né? Por exemplo, né? Mas eu acredito que a maioria desse público esteja acostumada a fazer cálculos. Então, e quem faz cálculos normalmente utiliza o Excel ou o Google Sheets ou alguma outra planilha eletrônica. Então não vai sofrer com isso.
Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, perguntar para mim, manda mensagem. Eu tenho o maior prazer em ajudar vocês. Uma outra dica muito importante sobre DAX, principalmente sobre funções, pessoal, é que eu utilizo muito o Google. Você não precisa guardar tudo na sua memória. Claro que as funções que você mais usa, elas já estão aqui na ponta da língua, na ponta dos dedos, você vai digitar muito rápido. Mas quando você precisa fazer algo que você não conhece, fala assim, eu queria encontrar parte do texto, por exemplo, né, que eu vou ensinar um pouco em algumas aulas à frente. Eu simplesmente venho aqui no Google e digito, por exemplo, search DAX. Sempre uso a palavra DAX, tá? Dou um Enter. Olha só, o primeiro exemplo que ele me trouxe aqui é o da Microsoft. Sempre utilizo o da Microsoft, tá bom, pessoal? Mas os fóruns do Stack Overflow são muito bons para a gente encontrar soluções, principalmente em medidas. É muito bom mesmo, eu leio bastante. Posso dizer que eu sou quase um sócio aí, né, do Stack Overflow. Aí, não. Posso dizer que eu sou um dos principais consumidores do Stack Overflow, porque isso ajuda demais, pessoal. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia é pouca coisa. Mas principalmente quando eu comecei a desenvolver em Power BI, eu pesquisava muito no Stack Overflow. Tem muito material. A única coisa que é em inglês, vai precisar ler em inglês, mas já tem muita coisa em português também, como o próprio site da Microsoft. Então vamos clicar aqui no Search. E ele simplesmente vai trazer aqui qual que é a estrutura, ele explica cada parâmetro que você vai usar. Por exemplo, find text. Tá aqui o que é o termo, né? E a definição, o que você deseja encontrar. Esse aqui, o within text, aqui, por exemplo. Dizer, o texto qual você deseja pesquisar, né? E aí ele tem até uns exemplos depois aqui também. Olha só como é simples. Ele quer encontrar o N na printer, por exemplo, né? E aí o que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar o número 4, que é a posição que ele encontrou o N. Então, 1, 2, 3, 4. Olha só que legal. Então, quando você fizer uma pesquisa, aqui, em vez de printer, pode ser o nome de um campo, por exemplo, né? Então, isso é coisa simples, mas vocês vão ver que o DAX é simples, tá bom, pessoal? Principalmente essa questão das funções e fórmulas já prontas e que se assemelham muito ao nosso Excel, ou planilhas eletrônicas, né? Então, voltando aqui à nossa tabela, nós criamos dois campos, um utilizando a adição e o outro utilizando a função divide. Na função adição, nós utilizamos simplesmente o símbolo de mais e mais os dois campos que eu queria adicionar. Isso funciona com subtração, multiplicação, funciona com divisão também, mas no caso da divisão, a gente tem a opção de utilizar o divide justamente para conseguir tratar erros que existem com a divisão, porque não existe divisão por zero ou divisão por null. Uma coisa muito importante também é que quando você cria uma coluna calculada, você não consegue fazer igual ao Excel. O pessoal adora fazer isso em Excel, pessoal. É fazer um cálculo baseado na mesma linha e acumular com o valor da linha de cima. Isso, eu fiz muito isso, tá bom, pessoal? Mas isso não existe no DAX. Para você fazer isso, a gente vai usar funções em medidas mais para frente e você vai aprender a fazer isso. Então, de uma outra forma, mas você não consegue referenciar a linha de cima da mesma forma que nós utilizamos no Excel, por exemplo. Então, pessoal, era basicamente isso dessa aula. A gente vai fazer mais algumas colunas calculadas, mas para vocês já terem uma ideia que é bem simples mesmo. É simples, é legal, e parece com o que a gente já utiliza no dia a dia, mas vai ficar ainda melhor com as outras funções do DAX que nós vamos passar, ok? Obrigado, até a próxima aula, pessoal.